Oi! Voltando ao estudo do principiante espírita, nós hoje temos aqui nós estamos na segunda parte já, né, que é a solução de problemas pela doutrina espírita. Nós já fizemos a pluralidade dos mundos e a alma. Agora nós entramos no terceiro tópico, que é o homem durante a vida terrena. Só que este tópico, ele vai gerar diversos vídeos. Por quê? Porque ele aglutina as perguntas 116 até a 143. E o Kardec aqui, ele vai por tópicos assim que ele não discrimina, mas que a gente percebe. Então, eu vou fazer assim. Hoje a gente vai pegar as perguntas 116 a 121, que tratam sobre a chegada do espírito na Terra, né? Que o tópico é o homem durante a vida terrena. Então, ele vem tratando ali sobre as condições intelectuais, em que momento que ocorre a encarnação do espírito. Depois, no próximo vídeo, a gente vai fazer da pergunta 122 a 125, que fala sobre as afinidades, né? As simpatias, os ódios, aquilo que a gente já traz dentro da nossa encarnação, dentro de um determinado grupo. Depois a gente vai fazer quais são as aquisições que o homem traz, ou seja, as recordações, o livre-arbítrio, a consciência, né? As habilidades. E isso vai ser as perguntas 126 a 128. Aí, posteriormente, a gente vem falando sobre o mal, que vai abranger a pergunta 129 até a 132. Né? Por que Deus criou o mal? Por que o mal prospera? Essas coisas. Na sequência, vem as desigualdades do homem na Terra, né? Porque uns são bons, outros maus, porque uns são prósperos, os outros não, e tudo. Então, isso vai ser nas perguntas 133 a 135. Depois vem, enquanto homem encarnado, os desprendimentos da alma perante a vida física, ou seja, o sono, os sonhos, né? Isso, pressentimentos. Nós vamos fazer as perguntas 136 a 138. E, por fim, dentro do homem na Terra, na vida terrena, a questão da coletividade, né? Das civilizações, dos grupos mais adiantados, dos grupos menos adiantados, né? Os povos. Então, vai ser da pergunta 139 a 143. Então, são vários vídeos dentro desse tema que nós vamos estudar, tá bom? Então, hoje começaremos, já perdi um tempo explicando isso, o homem durante a vida terrena, pergunta 116 a 121. 116. Como e quando se realiza a união da alma com o corpo? Né? Então, em que momento que há essa união? Desde a concepção. Concepção é o quê, gente? É a fecundação, né? Quando o espermatozoide fecunda o óvulo. Ali há uma concepção. Nesse momento, isso está explicado, isso está bem explicadinho na série André Luiz. Eu posso depois fazer até um vídeo e linkar aqui como é que existe essa ligação do cordão ao óvulo, tá? Então, desde a concepção. Muito embora ainda errante, ou seja, o espírito continua errante, mas já está ligado. O espírito fica preso ao corpo, com o qual deve se unir, por meio de um cordão fluídico. O que acontece? Ele ainda é errante, ele ainda tem a sua consciência, mas ele vai, à medida que o feto vai se desenvolvendo e ele vai ficando mais embrenhado nesse feto, ele vai ganhando uma perturbação e perdendo a sua consciência, ok? Esse laço se estreita cada vez mais à medida que se desenvolve o corpo, como eu estava dizendo, à medida que o feto vai se desenvolvendo, esse laço vai se
emaranhando cada vez mais ao corpo, tá? Desde aquele momento, ele já sente uma perturbação crescente, até as proximidades do nascimento. Nesse momento, ela é completa. Então, quando a criança nasce, a perturbação do espírito já é completa, tá? Então, o espírito perde a consciência e só gradativamente vai recobrando as ideias. Por isso, ninguém lembra do momento do nascimento. Nosso espírito perde completamente a consciência ao entrar na nova jornada, no novo corpo. Aí entra toda uma adaptação, né? Só gradativamente vai recobrando as ideias a partir do momento em que a criança começa a respirar. Então, a união é completa e definitiva. É completa e definitiva, mas não consciente ainda. Essa união, ela só se... é 100% mesmo. Aos 7 anos, o espírito toma posse do seu corpo completamente e aos 14 anos do livre-arbítrio. Isso também está na literatura complementar, tá bom? 117. Qual o estado intelectual da alma da criança ao nascer? Seu estado intelectual e moral é o mesmo que antes de se unir ao corpo. Por outras palavras, a alma possui todas as ideias adquiridas anteriormente, mas por causa dessa perturbação que acompanha a mudança de estado, suas ideias ficam momentaneamente em estado latente. Mas pouco a pouco vão se esclarecendo, posto que não se possam manifestar senão à medida do desenvolvimento dos órgãos. Entenderam? Isso aí. Então, como eu falei, ela só se completa aos 7, tá? A criança já traz algumas coisas inatas, mas a parte mesmo intelectual, do estado intelectual da criança, das ideias que ela traz, né? Se completa quando o espírito toma conta completamente do corpo. 118. Qual a origem das ideias inatas, das disposições precoces e da instintiva aptidão para uma arte ou para uma ciência? A abstração feita da instrução, ou seja, tirando a parte da instrução, qual a explicação para aquilo que o espírito traz inato? Como a gente vê crianças tocando Beethoven com 2 anos, 3 anos de idade, né? Aí Kardec diz, só 2 fontes podem ter as ideias inatas, ou seja, elas só podem ser de 2 origens. A criação de umas almas mais perfeitas que a outra, caso fossem criadas ao mesmo tempo que o corpo, ou o progresso por elas realizado antes de sua presente encarnação. Então, são 2 hipóteses que Kardec levanta. Se a alma foi criada junto com o corpo, Deus criou umas mais evoluídas do que as outras, e aí isso iria ferir o que o Kardec chama de justiça divina. Tá? Então, ele opta pelo progresso que as almas realizam na sequência das suas existências. Tá? Então, a primeira hipótese é incompatível com a justiça divina, como eu falei. Então, só a segunda hipótese resiste. As ideias inatas são resultantes dos conhecimentos adquiridos em existências anteriores e conservados sob forma de intuição, a fim de servirem como base para a aquisição de ideias novas. Isso é muito interessante falar, porque Valdo Vieira, ele fez a Conscienciologia. Para quem não conhece, Valdo Vieira foi um médium espírita que trabalhou com Chico Xavier, psicografou algumas obras de André Luiz e de outros espíritos. Depois ele abandona o movimento espírita e vai se dedicar à projeção astral consciente e funda uma cidade em Foz do Iguaçu, que é um bairro-cidade, chamado Cognópolis, né? Em que lá se estuda a conscienciologia, ou seja, tudo que é estudo relativo à expansão da consciência, ao estado consciente do espírito, ele coloca ali. E ele fala sobre isso, das ideias inatas. O que ele faz? Ele deixa nos estudos dele gatilhos para quando ele reencarnar futuramente.
que ele for prosseguir, que ele já acha que na próxima encarnação ele vai prosseguir o que ele está fazendo agora, então ele já deixa gatilhos para que ele saiba onde ele pode progredir, o que ele pode aprofundar, o que ainda não tem condições de ser dito agora, de estudado agora, mas que ele acredita que no futuro ele vai ser. Então ele deixa rastros para serem recuperados futuramente na próxima encarnação dele. É muito interessante isso quando ele fala. Então, como podem revelar-se gênios nas camadas sociais privadas de toda cultura intelectual? Então, aqui ele está querendo dizer o seguinte: como pode nas camadas pobres e ignorantes sair algum gênio? Aí, isso é uma prova de que as ideias inatas independem do meio em que o homem é educado. Ou seja, isso vem com o espírito, não tem nenhuma correlação com aquele lugar onde ele está encarnado. Ambiente e educação desenvolvem as ideias inatas, mas não as produzem. Ou seja, ele pode ser um gênio, ter aquela coisa, propensão para uma determinada arte ou ciência, mas se ele não tiver o ambiente da educação, ele vai trazer aquilo porque é produzido pelo próprio espírito dele, mas não tem como evoluir sobre isso. Mas se isso for estimulado, ele evolui sobre isso, ele vai adquirir novas habilidades. O homem de gênio é a encarnação de um espírito adiantado e que já havia evoluído bastante. Veja-se bem que essa evolução não é necessariamente uma evolução moral, tá? Ela pode ser uma evolução intelectual. O espírito já tem muito esclarecimento, muito conhecimento ou muito talento dentro de uma certa arte e ele traz isso para ajudar nesse setor da vida a humanidade a evoluir, tá? Enquanto ele evolui outras áreas da vida dele também. O homem de gênio é a encarnação de um espírito adiantado e que já havia evoluído bastante. Pode a educação fornecer-lhe a instrução que lhe falta, mas o gênio, mas não o gênio, caso este não exista. Ou seja, ainda que ele esteja num lugar de ignorantes, tá? O estudo pode dar a ele a instrução que falta a ele, mas o gênio não tem como. Ou ele trouxe ou ele não trouxe. Porque há crianças instintivamente boas, vivendo em meio perverso, e apesar dos maus exemplos que recebem, enquanto que outras são instintivamente viciosas, muito embora vivam em meio bom e recebam bons conselhos. Então, agora aqui ele já está falando do adiantamento moral, tá? Não intelectual. É a consequência do progresso moral realizado, do mesmo modo que as ideias inatas o são do progresso intelectual. Então, aqui fica bem claro, existe um progresso intelectual, existe um progresso moral. Um não depende do outro, tá? Você pode ser intelectualmente muito evoluído, como é a nossa sociedade, ela tecnologicamente evoluída e intelectualmente evoluída, mas moralmente ainda deixa muito a desejar, certo? E é essa a explicação para que crianças, às vezes 2 irmãos, nascem no mesmo lar, são educados da mesma forma, um deriva para o mal, o outro deriva para o bem. Por quê? Porque aí trazem a bagagem moral de cada um, né? Da evolução moral de cada um. E espero que ainda tem mais uma, 121. Porque de 2 filhos dos mesmos pais, aí é o exemplo que eu falei, educados em idênticas condições, um é inteligente e o outro estúpido. Aí voltou ele à intelectualidade, tá? Um é bom e o outro é mau. Evolução moral. Por que às vezes o filho de um homem de gênio é tolo, enquanto o filho de um tolo é gênio? Então, essa é a pergunta. Isso vem em apoio à origem das ideias inatas, além de provar que a alma dos filhos, de modo algum, procede da alma dos pais. Isso é para mostrar que a alma dos filhos não é uma derivação, assim como o corpo é uma derivação do corpo dos pais, que a alma não seria. Cada alma é uma individualidade à parte, tá? Então é contra essa ideia de que a alma do filho seria uma derivação da alma dos pais,
que Kardec faz essa distinção, que há pais tolos com filhos gênios, há pais bons com os filhos maus e daí por diante. Isso vem em apoio à origem das ideias inatas, além de provar que a alma dos filhos de modo algum procede da alma dos pais. Ao contrário, em virtude do axioma de que a parte é da mesma natureza que o todo, os pais transmitiriam aos seus filhos as próprias qualidades e defeitos, como lhe transmitem o princípio das qualidades físicas. Na geração, só o corpo procede do corpo. As almas são independentes umas das outras. Então, o que ele está querendo dizer é que esse axioma de que a parte tem a mesma qualidade do todo não procede em relação às qualidades do espírito, ok? Então, por hoje, a gente para por aqui, no Principiante Espírita. No próximo vídeo, a gente vai ver as questões 122 a 125, tá? Que é da herança, né? De onde vem algumas qualidades, simpatias, a herança espiritual que a gente traz, ok? Das afinidades. Um beijo, espero que tenha ficado esclarecido. Se não ficou, podem deixar as dúvidas aí. Se eu puder, se eu souber, eu vou esclarecer. Não, sempre lembrando que o principiante espírita, ele é direcionado às pessoas que não têm contato com a doutrina, tá? Agora, todos esses itens que eu li aqui, eles são bem explicados na codificação e na literatura complementar, principalmente na obra de André Luiz, tá? Vão seguindo aí a nossa série André Luiz, que aos poucos eu vou falando de tudo isso. Tchau!